Olá, meus amigos, que a graça e paz de Jesus seja sobre a sua vida. Eu sou o pastor Ivan Donizete, aqui da Primeira Igreja Batista Filadélfia de Mauá, e é uma alegria poder compartilhar a palavra de Deus aos homens batistas independentes, em especial aqui nesse canal do Dobiesp. E eu quero meditar com você sobre um texto em Gênesis capítulo 6, o verso de número 9, que diz assim: estas são as gerações de Noé. Noé era um homem justo, íntegro em suas gerações, e Noé andava com Deus. Eu quero pensar com você sobre seja um homem relevante. Nós, como Convenção das Igrejas Batistas Independentes do Estado de São Paulo, estamos com o tema Igrejas Relevantes. Igrejas relevantes se fazem com homens que sejam relevantes. Então eu quero meditar com você sobre seja um homem relevante. Com base nesse texto, algumas reflexões que nós podemos pensar. O que é ser relevante? Ser relevante é fazer a diferença em seu contexto, é ter atitudes e ações que geram impacto significativo na sociedade. Esse texto da palavra de Deus nos fala sobre Noé, onde Deus olha para a terra e o pecado, a maldade, a iniquidade, ela está tão grande que Deus resolve enviar um dilúvio sobre a terra, mas Deus olha para a terra e enxerga Noé, e Noé acha graça aos olhos do Senhor. Certamente, se eu perguntasse para você, qual é a primeira coisa que te vem à mente quando se fala o nome Noé? Muito provável que todos nós diríamos que certamente o homem que fez a arca, o homem que Deus usou para construir uma grande arca. Certamente até uma criança que frequenta uma escola bíblica dominical, ela diria de Noé o homem que fez a arca. Só que algo que nos chama a atenção no relato bíblico é que nós conhecemos Noé por ele ter feito a arca, mas Deus conhecia Noé por ele ser um homem justo, íntegro e que andava com ele em sua geração. Às vezes nós olhamos as grandes realizações, mas o Senhor ele está olhando o caráter, o Senhor está olhando o coração. E com base nisso, eu quero deixar aqui 3 pontos de reflexão para que nós possamos pensar e meditar na palavra do Senhor. Primeiro que eu queria deixar aqui com você, para que nós sejamos homens relevantes, é um homem relevante não se curva diante das pressões culturais de sua época. Um homem relevante não se curva diante das pressões culturais de sua época. Diante da corrupção e do pecado, Noé se distinguiu do coletivo. Ele preservou a sua integridade e ele preservou a sua individualidade em sua devoção a Deus, andando com o Senhor. O que vai fazer a diferença nessa sociedade não é o quanto nós conhecemos, não é o quanto nós temos de versículos bíblicos decorados em nossa mente. O que vai fazer a diferença é o quanto nós andamos com Deus. E quanto mais nós andamos com Deus, mais o nosso caráter é moldado, mais a nossa essência é transformada. E quanto mais relevante nós formos, mais impactos significativos nós causaremos na nossa sociedade. Noé priorizou a sua família, envolvendo a família dele dentro da arca. É interessante nós pensarmos que existem pressões culturais na nossa vida, no nosso cotidiano, na nossa vida pessoal, no trabalho, nas redes sociais. Nós estamos cercados de pressões que nos fazem querer romper com o nosso padrão de conduta, com nossos princípios e valores, com princípios da palavra de Deus. Porém, um homem relevante
não se curva diante das pressões culturais de sua época. Meu irmão, minha irmã, por mais que difícil esteja sendo o processo dos dias, por mais difícil que sejam as pressões que nós enfrentemos no trabalho, na sociedade, o apelo social, nas redes sociais, nós devemos preservar os nossos princípios e valores, porque um homem relevante não se curva diante da pressão cultural da sua época. Uma segunda aplicação que nós podemos extrair aqui do contexto da vida de Noé é de que homens relevantes, eles trabalham no projeto que conduz à salvação. Noé trabalhou em uma grande obra, em um grande projeto de Deus para conduzir pessoas à salvação. Eu e você, para sermos relevantes, nós devemos trabalhar em obras que tenham consequências eternas. Nós devemos trabalhar em obra que conduza pessoas à salvação. Por isso, homens relevantes trabalham no projeto de Deus. Homens relevantes estão envolvidos, mas também estão comprometidos com a causa do reino, com a obra de Deus, com o trabalho do Senhor. Noé foi um homem que Deus pôde contar com ele. Será que nós somos o perfil de homens que Deus pode contar conosco? Homens relevantes são aqueles que Deus olha, enxerga um caráter, e são aqueles que também Deus pode chamá-los, porque estes vão responder sim ao chamado de Deus. Noé foi um homem com quem Deus pôde contar. Ele trabalhou em uma grande obra e essa obra tinha dimensões enormes para a sua época. Mesmo que ninguém acreditasse naquilo que Noé estava executando, Noé tinha uma convicção de que ele foi chamado por Deus para fazer a diferença no seu tempo, para ser relevante nos seus dias, na sua cultura a qual ele estava inserido, e Noé entregou a sua vida em uma obra de salvação. Andar com Deus é estar comprometido com a mensagem do Evangelho. Andar com Deus é estar comprometido com a palavra de Deus. E andar com Deus é estar comprometido com a grande comissão. Nós estamos trabalhando em uma obra de salvação, cooperando uns com os outros, levando a mensagem do Evangelho para que Jesus salve muitas outras pessoas. Homens relevantes são homens com a qual Deus pode contar. Trabalhar no projeto de Deus certamente deve ter custado ao Noé algumas marteladas no dedo. Certamente ele deve ter enfrentado em algum momento cansaço físico, porém Noé era um homem com a qual Deus podia contar. Certamente as marteladas no dedo valeu a pena quando ele viu a família dele dentro da arca. Certamente as marteladas no dedo valeu a pena quando ele viu o propósito de Deus se cumprindo e a salvação alcançando a sua família. E por último, homens relevantes pregam com obediência e integridade ministerial. Homens relevantes vão pregar com obediência e vão ter também integridade ministerial. Noé alertou os seus contemporâneos sobre o juízo de Deus que viria sobre a terra. Ele pregou com a sua vida, ele pregou com o seu trabalho, ele pregou com o seu testemunho e ele pregou a uma sociedade corrompida, uma sociedade que estava corrupta, uma sociedade onde a violência era tão grande, mas Noé ele tinha uma mensagem da parte de Deus. Que eu e você venhamos alertar os nossos contemporâneos sem perder a nossa essência, que nós venhamos ser relevantes ao ponto de pregar com obediência a mensagem do Senhor e com integridade ministerial, de não nos corromper nessa geração. Noé não quis as multidões a qualquer custo. A sua pregação não obteve um resultado em massa, mas a sua pregação alcançou a sua família. Homens relevantes são aqueles que priorizam alcançar a família e depois sim alcançar as grandes multidões. O que nós vemos hoje são pessoas que estão buscando multidões
e por consequência têm perdido as suas famílias. Mas Noé tinha integridade ministerial. Ele focou em pregar com obediência, ele alcançou a sua família e depois ele continuou pregando, mesmo que talvez diante das multidões ele não obtesse grandes resultados. Noé alcançou a sua família. A obediência requer integridade ministerial. Onde está essa integridade na vida de Noé? Ele era justo, ele era íntegro e ele andava com Deus em sua geração. Não se curve diante das pressões culturais da nossa época, meu irmão, pois um homem relevante trabalha no projeto de Deus que conduz à salvação, pregando com obediência e integridade ministerial. Eu quero concluir essa nossa meditação, essa reflexão, dizendo que as pessoas nos conhecem às vezes pelo que nós fazemos, mas Deus conhece cada um de nós por aquilo que nós somos. Homens relevantes não se amoldam ao padrão desse mundo, mas pelo contrário, eles se renovam pela transformação da mente, eles são o sal da terra, eles são a luz no mundo. Assim como Noé, eu e você somos chamados a ser relevantes, nós somos chamados a fazer a diferença no nosso contexto, na nossa família, na nossa igreja e na nossa sociedade. Que o Senhor Deus Todo-Poderoso, através da sua palavra, através do Espírito Santo, venha moldar a nossa vida, o nosso caráter, para que nós sejamos achados como Noé, íntegro, justo e que anda com Deus, mesmo em meio a uma geração corrompida. Que eu e você sejamos homens que sejam relevantes para a glória de Deus. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus.